aula passada vimos o que são os temas transversais. Trabalhamos então as propostas instituídas pelos parâmetros curriculares em 1996 sobre o que deveriam ser os temas transversais e como eles poderiam e deveriam ser trabalhados em sala de aula, de uma maneira integrada então aos conteúdos mínimos propostos ao currículo nas séries iniciais. Analisamos alguns temas transversais e estudamos seus objetivos e conteúdos. Podemos observar, então, que os temas transversais têm como objetivo, principalmente, trabalhar elementos que levem em consideração a cidadania e valores de justiça e, ao mesmo tempo, de exclusão de elementos de injustiça. E a gente pôde avaliar de que maneira, então, que conteúdos deveriam ser trabalhados ou que são propostos para que sejam trabalhados a partir dos temas transversais. Conteúdos esses vinculados, por exemplo, à orientação sexual, à questão da saúde, à questão da ética, a valores culturais ou a diferenças culturais. Uma boa aula. Olá, gente! Vamos a mais uma aula sobre escola e currículo. Nós vamos tratar hoje de um tema que se refere às discussões do currículo e à sua efetivação. O tema da nossa aula hoje é currículo e projeto pedagógico. Então, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje é justamente a respeito das últimas discussões, principalmente a partir da década de 90, das críticas que têm se estabelecido no que diz respeito a se elaborar justamente um projeto de trabalho, um projeto pedagógico que venha a abarcar um ano de trabalho dos professores em sala de aula. Na verdade, a própria discussão dos termos projeto educativo e proposta pedagógica vieram nessa vertente, ou vieram junto, nessa corrente, a gente poderia dizer, das discussões justamente sobre o que poderia ser esse projeto pedagógico, quais eram os nortes que deveriam ser tomados nesse projeto pedagógico. E junto, então, com essas discussões, abarcando essas discussões, vem toda a questão teórica e crítica a respeito do currículo. Então, se entender a elaboração, a necessidade da elaboração de um projeto pedagógico, está, sim, necessariamente vinculado com entender a proposta do currículo. Porque o currículo, na verdade, ele faz parte, ou ele é integrante do processo da elaboração do projeto pedagógico. Então, vamos às nossas questões para refletir. Primeira questão, então, que a gente vai propor é justamente o que é proposta pedagógica e ou projeto educativo para você. E a segunda questão, em sua escola, a formulação do projeto pedagógico tem um caráter democrático? Como funciona? Então, justamente as questões iniciais, o que vão nortear as discussões até o final da nossa aula de hoje, trata-se justamente da ênfase que a gente vai tentar dar à ideia de projeto pedagógico, ou seja, de que maneira o projeto pedagógico se diferencia de outras noções que a gente possa ter estabelecidas sobre o projeto, ou mesmo quais são as semelhanças, de uma ideia geral do que é o projeto, do que é a montagem de um projeto, ou para que serve justamente organizar um projeto. E a partir, então, dessa ideia de projeto, da gente conseguir elaborar essa noção de projeto na nossa cabeça, ver, então, de que maneira que o projeto pode ser concretizado realmente na escola que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar. Então, de que maneira o projeto ele pode ser, ou ele pode ter um caráter democrático, ele pode passar pela experiência dos alunos acrescentarem alguma coisa a esse projeto, ou, na verdade, se esse projeto tem um diálogo com o que os alunos pensam que pode ser trabalhado com eles no currículo, que é uma parte integrante desse projeto, e outras questões tantas que são pertinentes à elaboração do projeto.
como, por exemplo, a própria democratização desse projeto, à medida que a gente sabe que algumas instituições apresentam, né, esse projeto, na verdade, pronto e pouco a participação dos professores. Os professores, na verdade, vão executar normas ou colocações ou ações que são ali propostas no projeto, mas não participam da elaboração. Então, há inúmeras ideias que a gente pode discutir a respeito justamente do projeto, que a gente vai começar a fazer agora. Então, a gente vai começar a pensar como é que os autores que discutem, como é que os educadores que discutem o projeto apresentam a noção de projeto para a gente, do projeto pedagógico. Então, nossa primeira discussão trata-se justamente do quê? Uma definição do projeto educativo ou proposta pedagógica. Então, alguns autores justamente que vão pensar essa noção de projeto pedagógico ou que vão elaborar propostas do que deve ser esse projeto pedagógico são os seguintes. O primeiro deles é o Moura, que vai apresentar então a ideia ou a noção de projeto coletivo ou da elaboração de um projeto de caráter coletivo. Coletivo em que instância ou de que maneira a gente pode pensar isso que é coletivo, ou seja, quebra a ruptura daquela ideia de que tem que necessariamente haver matérias isoladas, disciplinas isoladas, ou que a gente só pode montar um projeto em âmbito de área. Na verdade, o que ele vai propor é justamente que o projeto, ele dá a viabilidade, ou ele dá a possibilidade de que a gente possa dialogar entre as diversas áreas do conhecimento e isso propõe uma pluralidade de diálogo com professores de outras áreas que é extremamente importante. Então, o projeto coletivo é justamente isso, a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento ou entre as diferentes disciplinas que a gente tem. Um segundo autor, justamente, que vai propor uma outra elaboração, na verdade, uma outra noção de projeto pedagógico é o Barroso. O que o Barroso justamente vai propor? A ideia de um projeto que seja global. Global em que instância? Que articule as diferentes esferas da escola. Então, desde a organização da própria escola, né, então estabelecendo inúmeras discussões sobre qual é a finalidade da escola, para que serve a escola e como é que a gente pode trabalhar naquele determinado ano. Então, as diferentes funções dentro da própria escola são discutidas nesse projeto mais amplo e vai, então, até a sala de aula. Então, na verdade, essa ideia de projeto global proposta pelo Barroso é o quê? A funcionalidade da escola nas suas diferentes esferas, desde a administrativa até o espaço da sala de aula. Então, é uma proposta muito mais ampla, né? Não engloba só a perspectiva de tu preparares conteúdos para aquele projeto, né? Mas muito mais do que isso, a funcionalidade da escola toda, do corpo todo. E, finalmente, então, um outro autor que discute a ideia de projeto pedagógico é o Vasconcelos, né? Então, o que o Vasconcelos vai justamente propor? Também a mesma ideia de projeto global, mas um projeto global vinculado a uma democratização, ou seja, um instrumental metodológico, na verdade, ou a gente poderia dizer teórico-metodológico, para que se possa, então, transformar a realidade. Então, esse projeto seria um instrumental justamente para que o professor viesse a utilizar nas suas aulas de um referencial teórico para discussão e, ao mesmo tempo, que abordasse e apresentasse metodologias próprias para que ele viesse a trabalhar. Então, na verdade, o projeto proposto deveria ter, de acordo com a ideia do Vasconcelos, duas ideias. Participativo, né, à medida que todos os professores estariam integrados na discussão e na elaboração, e ele teria, sim, uma ação final. Por isso, precisa-se de uma teoria, né, e uma metodologia proposta, já que o que se quer, na verdade, é utilizar esse projeto como transformador de determinadas realidades. Então, o projeto educativo tem como finalidade o quê? A reflexão sobre os objetivos e estratégias elaborados de forma coletiva. Ou seja, quais são os objetivos e propostas que a gente tem que articular para determinado ano letivo? Quais são as estratégias que a gente vai utilizar, na verdade, para que se chegue a determinados objetivos que são propostos? Então, isso tem que ficar claro, na verdade, no projeto, para que se possa caminhar ao longo do ano.
voltando um pouquinho ao que o Vasconcelos mesmo vai dizer, e um pouco dessa abordagem é em cima da proposta dele, nunca, de forma alguma, o projeto está pronto em caráter definitivo. Ao contrário, se pode rearticular ele à medida das necessidades durante o ano. Quer dizer, o corpo está ali, a espinha dorsal está ali, mas o diálogo para se articular outras coisas ao longo do ano é possível sim. E quem é que vai participar justamente desse diálogo, desse debate? A escola no conjunto. Então, professores devem estar integrados a esse projeto e devem discutir juntos com a administração da escola. Então, por isso o projeto é de caráter coletivo, inclusive abrindo a possibilidade de que os alunos também interajam na elaboração de partes desse projeto que são de seu interesse direto. Então, a gente vai poder observar como estruturar e para que serve a estruturação desse projeto. Então, como formular e organizar esse projeto. Então, nós vamos ver o que é planejar. Então, justamente por causa da necessidade de elaboração de um projeto que se vai trabalhar durante um determinado período, esse projeto ele varia de acordo com as próprias necessidades da escola e discussões da escola, ou às vezes extrapola o próprio espaço da escola e se faz muito maior esse projeto, é que a gente vai então pensar quais são as finalidades e por que se pensa em planejar. Então, planejar demanda justamente o quê? Pensar, elaborar o que será uma ação futura. Para que a gente planeje, para que a gente tenha como meta uma ação futura, é preciso justamente que a gente concretize isso no papel. Então, coloque quais são os objetivos que devem ser atingidos. Como vai se fazer para que determinados objetivos sejam atingidos. Então, uma metodologia para que se possa atingir esses objetivos. Estratégias para que se possa atingir esses objetivos. É preciso ter um conhecimento muito mais amplo, portanto, da própria funcionalidade da escola e quais são as possibilidades para que o projeto realmente seja viável e seja efetivo. Por outro lado, vocês devem estar se perguntando também aí, de que maneira a gente pode identificar ou diferenciar um projeto, de uma forma geral, e um projeto de caráter pedagógico. Então, quais são as diferenças, na verdade? Então, tu tens que nortear esse projeto pedagógico em cima das propostas da escola, dos valores da escola, das propostas que são colocadas, na verdade, pelos PCNs, para que os professores tenham um norte para discutir elementos vinculados a determinadas questões do currículo propriamente dito, noções, na verdade, da própria escola, da funcionalidade dessa escola e jogar essa escola dentro também de um parâmetro maior, que é a sociedade ou a comunidade onde ela está inserida. Então, é preciso que tu organizes esse projeto em cima de alguns marcos. Por exemplo, o próprio marco situacional na verdade, uma maneira de tu identificares elementos da própria escola e, ao mesmo tempo, vinculares elementos da escola à comunidade onde ela está inserido. Além disso, então, dados a respeito da própria pedagogia ou das próprias propostas pedagógicas daquela escola e finalidades onde a gente deve chegar. Então, isso faz se diferenciar o próprio assunto, e as próprias discussões vão se diferenciar de um projeto diferente. No entanto, as fases que a gente vai passar de discussão, elas se assemelham bastante, sim. Então, quando tu vais montar um projeto, tu tens que ter bem claro o quê? Um referencial teórico de discussão, justamente, que vai ter que ter também num projeto pedagógico, então, das propostas que aquela escola, que aquela instituição vai seguir, buscando, então, referenciais maiores de âmbito nacional ou de discussões entre educadores, na verdade, também. Além disso, então, tu vais ter que ter o quê? Objetivos bastante claros, um objetivo, na verdade, geral, objetivos específicos, uma metodologia a seguir, uma cronologia a seguir. Então, isso, de uma forma geral, faz parte da organização de um projeto. E quando tu pensas no projeto pedagógico, a temática ela muda, mas a elaboração, a espinha do próprio projeto, ela se assemelha bastante. Então, para que a gente possa, na verdade,
pensar quais são as partes desse projeto, ou qual é a funcionalidade desse projeto, a gente vai discutir então um pouquinho mais aprofundadamente como é que a gente elabora esse projeto pedagógico que se distingue em alguns elementos na sua fase de elaboração de um outro projeto. A gente pode observar, portanto, a retomada de um trabalho pedagógico. Então, diferente do que a gente tinha anteriormente, da organização burocrática desse projeto, ou ainda existe, ainda persiste em algumas localidades, em algumas escolas, o professor poder discutir, né, elaborar coletivamente esse projeto, amplia, né, o seu papel de professor, na verdade, e amplia a sua participação. Então, daí deriva essa participação pedagógica. Então, não um projeto pronto, jogado, burocrático, né, mas um projeto construído na coletividade, naquelas reuniões, principalmente no final do ano, que passam a ser melhor entendidas, né, qual é a sua finalidade, do que simplesmente comparecer por comparecer. Mas o professor passa a ver justamente a importância de elaborar esse projeto e ele vê depois na sua prática lá na sala de aula por que foi tão importante elaborar esse projeto. Então vamos ver a elaboração do projeto educativo ou proposta pedagógica. Então, justamente se apresenta ou é necessário se articular o projeto em 3 fases. Então, vamos começar trabalhando justamente a respeito do marco referencial. O que vem a ser justamente esse tal de marco referencial? O marco referencial vai fazer o quê? Buscar referências. Referências onde? Então, aonde a escola está inserida ou o que a escola busca organizar. Então, a primeira parte em que o marco referencial é subdividido chama-se marco situacional. Então, é bem isso, situar a escola dentro de um contexto, né? Então, buscar dados sobre a comunidade aonde a determinada escola está inserida. Então, a gente não pode pensar que se deve elaborar um projeto pedagógico descontextualizado da realidade onde está aquela escola. Justamente por isso, para que o projeto não tenha nada a ver com a realidade da comunidade, é que dentro do projeto leva-se em consideração o marco situacional, ou seja, vai se situar essa escola dentro da comunidade, por sua vez, dentro de uma sociedade mais ampla e da realidade brasileira. Além disso, dentro do marco referencial, além do marco situacional, nós temos também o marco teórico, que também busca, então, embasar a formulação do projeto em teorias discutidas. Então, assim, além das teorias que são discutidas por educadores, as últimas teorias, e que vão ser importantes, referenciais a ser seguidos pelo projeto, pelo corpo docente, pela escola, né? Busca-se justamente, a partir desse marco, fundamentos dentro, por exemplo, dos parâmetros curriculares nacionais, que é a proposta curricular. Então, dentro desse âmbito de organizar conteúdos, por exemplo, se busca, então, referenciais lá nos parâmetros curriculares. Além, então, do marco referencial, um segundo elemento trabalhado trata-se justamente do diagnóstico. Então, é preciso se observar como está a escola, né? E se planejar, então, a escola que a gente pretende ter. Então, realmente se aprofundar e ver quais são os problemas ou quais são as coisas interessantes que tem dentro daquela escola, o que se quer manter, o que se quer deixar de lado e qual é o ideal de escola que a gente quer chegar. Então, esse diagnóstico serve justamente para isso, né, para que a gente estabeleça ou que a gente observe a realidade da nossa escola e aí então veja, olha, eu quero chegar naquele lugar, então como é que eu vou fazer isso? Qual é a escola que eu quero? Para isso é o diagnóstico. Além disso, então, um terceiro ponto trata-se da programação. Então, a questão da programação, a terceira etapa justamente proposta para a elaboração do projeto, a gente vai ver depois no nosso intervalo.
Então, o que vem a ser a programação? O que alguns professores, na verdade, reconhecem ou acham que é a parte mais importante da elaboração do projeto, que é justamente o que vai se acionar a partir daquele projeto, ou seja, a ação. Para que a gente possa, então, tentar entender que esse terceiro ponto, a programação, não é justamente o ponto mais importante, na verdade é o ponto que a gente vai efetivar o que a gente pensou anteriormente, é que a gente tem que também dar importância ao que é o marco referencial e ao que é o diagnóstico. É preciso que se tenha linhas de ação, atividades que sejam permanentes e algumas normas que venham a ser seguidas. Então, para que as ações sejam concretizadas naquela escola, dentro do planejamento é preciso, na programação, que esses elementos sejam perseguidos, que tu tenhas um norte. Caso contrário, é impossível tu concretizar, na verdade, as tuas ações. É preciso uma linha, é preciso um comando, é preciso determinadas normas. Então, essa parte que parece tão burocrática, na verdade, ela viabiliza, sim, o funcionamento final do projeto. Já que essa terceira fase do projeto, que é justamente a programação, precisa ter uma determinada sequência, que a gente poderia chamar num projeto mais amplo, uma cronologia estabelecida. Por caso contrário, as atividades não têm nenhuma sequência lógica dentro da própria escola. Além disso, a gente já estava discutindo a própria questão da participação dos professores e é por isso que é necessário ou tão necessária a participação dos professores. Para que cada professor coloque dentro da sua área de atuação as suas necessidades ou como é que ele pode viabilizar melhor determinada atividade, por exemplo, na sua sala de aula, e isso deve sim estar integrado a um planejamento mais amplo, não só o planejamento do currículo, mas a um planejamento pedagógico vinculado à própria escola. Atividades, então, que deixam de ser específicas da sala de aula de determinado professor e que estão inseridas dentro da escola. Então, vamos ver o planejamento do currículo. Por que se planeja o currículo? A gente poderia dizer que é justamente o currículo um instrumental, um instrumento importantíssimo que passa, o que viabiliza, o que é intencional, então se passa da intenção à ação. Então, tudo isso que nós observamos das capacidades ou das discussões a respeito do currículo e da ação que esse currículo efetiva, na verdade, para o professor, porque é uma parte, na verdade, do professor trabalhando, que a gente pode observar a abrangência justamente do planejamento do currículo. Já que é tão importante a gente elaborar o currículo ou entender essa amplitude da elaboração do currículo, é que é preciso se ter um planejamento para a elaboração desse currículo. Então vamos observar quais são as ideias que o Gimeno vai propor na elaboração ou no planejamento do currículo. Vamos acompanhar. Para Gimeno, 3 aspectos estão implicados no planejamento curricular. A. Substantividade dos conteúdos do currículo. B. Configuração das atividades mais adequadas para atingir as finalidades estabelecidas. C. Condições de espaço, tempo, dotação de recursos e estrutura organizativa. Então, a gente acabou de observar quais são as propostas do Gimeno. Vamos tentar, então, esmiuçar um pouquinho mais essas propostas, tentando entender quais são, então, os aspectos levantados pelo Gimeno para a elaboração ou para o planejamento do currículo. Nesse primeiro aspecto, então, elencado pelo Gimeno, que trata-se justamente da substantividade dos conteúdos do currículo, se estabelece o quê? Que conteúdos que são propostos no currículo. Não esqueçam que nós vimos em aulas anteriores que o currículo faz uma seletividade, na verdade, dos conteúdos do quê? Da cultura. Então, que conteúdos devem ser trabalhados dentro de determinado currículo elaborado? Um segundo ponto, então, do planejamento proposto pelo Gimeno, trata justamente da configuração das atividades. Portanto, que atividades podem ser acionadas, organizadas, planejadas, para que determinados conteúdos possam vir a ser compreendidos. E, finalmente, é impossível tu pensar justamente conteúdos, atividades sem que tu reconheças o quê? O espaço e o tempo possível para isso. Então, a terceira proposta é condições de espaço, tempo, dotação de recursos e estrutura organizativa.
Então, como pensar, por exemplo, elaborar qualquer atividade dentro de uma escola sem que tu conheças os recursos possíveis e disponíveis dentro da escola? Então, só vai dar certo um planejamento, só vai se efetivar determinado plano que tu vais organizar se tu reconheceres tudo isso e aí trabalhar a partir especificamente dos recursos que te são disponíveis. Então, vamos ver as vicissitudes da prática do planejamento curricular. Vamos tentar, então, entender aqui quais são os aspectos significativos, as especificidades da organização e da prática do planejamento curricular. Ora, a gente vai tentar estabelecer qual é a importância, portanto, do professor dentro da elaboração desse projeto maior do projeto curricular ou da organização do currículo. Então, a gente vinha discutindo a questão justamente de que muitas vezes os professores deixam de lado, né, a questão da elaboração do projeto ou se enchem, né, no final do ano, poxa, mais uma reunião, vamos elaborar mais um projeto, etc. e tal, e às vezes não veem aquele projeto sendo realizado durante o ano. Justamente, talvez, porque falte uma participação mais efetiva, porque o projeto ganhou um corpo burocrático demais e o professor não pôde trabalhar dentro daquele projeto da maneira que lhe fosse agradável, né, porque se deixa para pensar, infelizmente, as coisas no final do ano, de um ano letivo que foi bastante longo, às vezes, bastante cansativo, né, a gente chega no final do ano quase que sem gás, mas é essa época mais propícia para que se discuta justamente questões de um planejamento curricular que vai vir para o próximo ano. Então, talvez se o professor se der conta cada vez mais, né, da importância que tem ele participar e elaborar isso, né, para que as suas ações no ano não sejam deslocadas de um planejamento maior, que é o planejamento da própria escola, o professor participe com maior empolgação e maior ênfase da elaboração desse projeto. É preciso, então, que a gente saliente ou que se trabalhe 3 aspectos que são fundamentais para isso. Primeiro, condições objetivas de trabalho da professora ou do professor na escola. Então, espaço viável para que isso aconteça, tempo hábil para que isso aconteça, um espaço de discussão mais amplo. Segundo aspecto, cursos de formação de professores. O que a gente, infelizmente, vê continuamente é que o professor se formou, pegou seu canudo, foi embora trabalhar e, infelizmente, poucas discussões ao longo da sua carreira são estabelecidas fora do espaço da escola. Então, procurar fazer cursos para se reciclar é um caminho interessantíssimo para que ele entenda o seu papel e possa realmente discutir na elaboração do currículo. Caso contrário, infelizmente, o professor vai cair na mesmice. Um terceiro aspecto trata, então, da política de formação de professores em serviços. E, na verdade, a gente poderia dizer até que, em tentar entender o currículo, a importância do currículo, trata justamente do professor tentar entender e compreender que participar na elaboração do currículo é um ato político, quer dizer, ele está se manifestando ali, colocando as suas ideias. Se concretiza o processo, então, democrático na educação. Então, quais são as contribuições, a gente poderia dizer, desse currículo elaborado para os professores diretamente? Vamos observar, então, organização, então, adequada do currículo, integração curricular, racionalização do tempo, oportunidades de aprendizagem, autoformação do professor, comunicação e participação dos alunos, participação na concepção e domínio do saber docente. Então, a gente vai poder justamente observar que, a partir desses campos que são discutidos dentro do currículo, se amplia o quê? A participação do professor na elaboração do currículo, a participação dos alunos, que vão ter um diálogo maior com o professor, dentro de sala de aula também, um tempo melhor organizado para que o professor saiba direito como trabalhar, o que vai ser viável para ele se organizar, né? A discussão, na verdade, com outros professores, então ele sai do seu campo específico de atuação e ele vai poder conversar com outros professores, dialogar com outros profissionais. Então, essa variedade toda vai acabar contribuindo para a formação desse profissional e para um espaço maior que ele vai poder ter dentro da sua escola e, consequentemente,
colher esses frutos, na verdade, em sala de aula ao longo do ano letivo. Então, vamos ver o plano de aula como instância do planejamento curricular. Menor e mais enxugado do que é o próprio projeto curricular, a gente pode observar que é o plano de aula, ou seja, o que o professor vai estabelecer ou vai organizar para a sua atividade cotidiana. Então, eu vou lá na minha casa organizar, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa em sala de aula. Às vezes, e é óbvio, né, nem tudo que eu planejei em casa para organizar e para fazer na minha aula no outro dia é possível. Então, às vezes, há uma discussão maior em sala de aula que não se pensava que ia acontecer, um aluno preferiu trabalhar de uma outra maneira e isso possibilitou uma outra forma de organização da minha aula, mas é preciso, inicialmente, que se tenha um plano, mesmo que depois esse plano seja desorganizado ou tu tenhas que acrescentar outros elementos a esse plano. E justamente esse plano que o professor vai efetivar em sala de aula, no seu cotidiano, da sua forma, dando as suas características, é justamente o que o Perrenot vai chamar de transposição didática. Então, essa transposição é o quê? É tu pegares os elementos que são propostos pelo currículo, o que tu deves trabalhar ao longo do teu ano ou em determinado conteúdo, e da melhor maneira para a tua sala de aula, para a tua realidade, tu vais desenvolver. Então, como tu vai desenvolver, as atividades que tu vai desenvolver, a cara que tu vai dar, a aula que tu vais dar é justamente essa transposição didática. Então, a gente pega a turma, tu tem que trabalhar o mesmo conteúdo, né? Mas a forma com que tu vai falar e tu vai te relacionar com aquela turma é absolutamente distinta. Por quê? Porque a turma é distinta uma da outra, né? Então, as características de uma turma são absolutamente diferentes. Então, essa transposição didática é esse trabalho que o professor deve justamente ter. Uma segunda ideia justamente a respeito do plano de aula como um instrumento de memória docente e reflexão. Então, o professor vai poder resgatar através daquele plano de aula como é que ele pode trabalhar. Mas mais do que isso, né, a partir da elaboração desse plano de aula, avaliar, puxa, eu trabalhei dessa forma esse conteúdo. Ah, não foi legal isso, então eu vou fazer uma reflexão em cima disso. Ou eu posso, na verdade, melhorar ou reestruturar a minha aula da menor maneira possível. Então, é uma memória, né, registrada do que foi trabalhado naquela semana, por exemplo, pelo professor em sala de aula. Então, vamos ao nosso para refletir. Então, a primeira questão que eu vou propor para vocês se trata justamente do seguinte: qual o grau de participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico em sua escola? E a segunda questão, você se sentiu como integrante participativo na última elaboração desse projeto em sua escola? Então, caso você já tenha uma experiência de sala de aula e trabalham, portanto, em uma determinada escola, que vocês possam refletir como é que foi a última organização do seu projeto pedagógico. Se vocês não têm essa experiência, a partir das reflexões, o que vocês pensam, na verdade, sobre como vocês participarão da elaboração do projeto pedagógico? Continuo perguntando se é viável realmente o professor participar. Para que a gente feche, então, a nossa aula, vamos às nossas dicas de estudo. Então, justamente para que a gente possa ampliar as discussões que a gente fez em sala de aula, eu vou deixar para vocês duas dicas de autores que eu comentei aqui durante a aula. O primeiro autor é o Perrenot e o livro é Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação, Perspectivas Sociológicas. E o segundo livro é justamente um livro do Celso Vasconcelos, o que trata de planejamento, plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo, elementos para elaboração e realização. Então, no caso do Celso Vasconcelos, o que a gente já discutiu a respeito da elaboração da proposta de projeto coletivo, ou a elaboração de um projeto pedagógico de forma coletiva. E no caso do Perrenot, ele vai discutir a respeito da profissão docente e qual é o papel, então, do professor em sala de aula. Consequentemente, vem junto a discussão sobre currículo. Por hoje é só, então até a nossa próxima aula.
Na aula de hoje tivemos uma definição do que é projeto educativo ou proposta pedagógica. Então, a respeito dessas definições, a gente pode observar quais são as noções apresentadas pelo Moura, pelo Barroso e pelo Vasconcelos a respeito das discussões sobre a elaboração de um projeto pedagógico. E por que essas noções vêm sendo discutidas principalmente no final do século XX. Estudamos a elaboração do projeto educativo. Então, a gente avaliou quais são as fases que devem ser levadas em consideração para a elaboração de um projeto pedagógico. Então, o marco referencial, o diagnóstico e a programação. No que consiste cada uma dessas fases, quais são as distinções e a necessidade justamente de passar pelas 3 fases para que o projeto seja efetivo. E analisamos as vicissitudes da prática do planejamento curricular. Então, a gente fez uma análise justamente da participação do professor na organização desse planejamento. Então, se extrapolar o espaço da burocratização da elaboração desse projeto e ver em que instâncias o professor deve participar e articular a elaboração desse projeto, para que ele seja realmente condizente com a ação do professor em sala de aula durante o ano letivo. Até a próxima aula!